Olá, sejam bem-vindos ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel e do Chico. Nossa lição hoje é a 91, Campo de Sangue. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, Campo de Sangue. Mateus, capítulo 27, o versículo 8. O que diz essa passagem? Ela se refere ao episódio em que Judas, percebendo que caiu numa armadilha dos sacerdotes fariseus, ele volta ao templo e ele acusa os sacerdotes da armadilha e joga aquelas 30 moedas de prata de volta a eles, percebendo no erro que ele incorreu quando ele aceitou aquelas moedas em troca da informação do Cristo. E o Cristo, por sua vez, como a gente sabe, ele foi crucificado. Foi capturado e crucificado pela delação, entre aspas, de Judas. Mas qual que é a grande questão aqui? Tem um aspecto moral nesse exemplo, porque os fariseus, eles eram puritanos por fora, mas eles eram muito corruptos por dentro. Por outro lado, como aquelas moedas tinham participado de um crime de traição, um crime de engodo, de enganação, eles julgaram que não podiam colocar aquelas moedas no cesto de doação. Então eles decidiram comprar um campo, um terreno, chamado Terreno do Oleiro, que ficava fora dos muros ali de Jerusalém. Ou seja, aqui nós temos mais uma questão, que é a da separação, ou seja, do isolamento. Eles queriam isolar a ideia de que tinham participado daquele crime contra um homem inocente que era Jesus. E aí eles decidem comprar aquele terreno e o transformam de novo, mais uma questão filosófica e moral, num cemitério de estrangeiros, porque os estrangeiros, aqueles que não eram judeus, aqueles que não professavam, que não seguiam a Torá, não podiam ser enterrados nos cemitérios dos fariseus, dos saduceus e seja lá toda aquela sorte de hebreus que professavam a sua religiosidade ali no templo. Então, de novo, a moeda representa, neste caso, os interesses materiais. E a questão nos remete àquela passagem do próprio Cristo, onde ele é colocado numa situação complicada por um jovem fariseu, onde ele lhe apresenta uma moeda e questiona Jesus, né, se ele deveria ou não pagar um imposto aos romanos. E aí Jesus diz o seguinte, responde com a seguinte pergunta a ele: de quem é a efígie que está nesta moeda? Ele diz: de César. Diz: pois então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Veja que nesses dois casos nós temos a moeda envolvida. A moeda, ela é o símbolo do poder, ela é o símbolo da compra. Ela pode comprar coisas, mas ela pode comprar pessoas também. Naquela época comprava-se até escravos, mas hoje, trazendo para os dias de hoje, essa moeda compra os interesses. Então ela está muito ligada à questão da corrupção do ser humano. Diz aquele ditado popular que todo homem tem o seu preço, né? Uns mais baratos, outros mais caros, mas que todo homem tem o seu preço. Enquanto isso for verdade, a nossa humanidade vai demorar bastante para adquirir um senso de fraternidade. E temos aí também uma questão de responsabilidade. Os nossos pequenos atos, eles têm sim influência na vida dos demais. Muitas vezes um pequeno ato aqui se transforma numa bola de neve que causa uma grande reação e um grande estrago na vida de muitas pessoas. Então, essa lição, o campo de sangue, como foi batizado aquele terreno, como foi batizado aquele cemitério, e isso se refere, esse nome se refere também aos anos posteriores à crucificação de Jesus.
Dizem os historiadores aí que Mateus escreveu por volta de 30 depois da morte de Cristo, né? Então nós temos aí um lapso de tempo, e esse nome Campo de Sangue ficou conhecido até aquele período. Depois, obviamente, eles trocaram, né? Não havia porquê. Mas enfim, qual que é o fundamento aqui? Nós vamos vender o Cristo até quando? Até quando nós vamos fazer essa permuta dos nossos interesses pessoais e materiais pelo Cristo? E o que significa o Cristo aqui? Não é a pessoa de Jesus em si, mas são as suas lições, são os seus ensinamentos morais. Até quando nós vamos dar preferência ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho, à luxúria, a toda essa sorte de descaminhos que nos levam ao sofrimento, que nos levam ao desespero, à desolação? Essa é a questão que Emmanuel coloca nessa lição. Até quando nós vamos nos confortar em comprar, né, em desviar para o campo de sangue? Não adianta, não há esse tipo de compensação. A nossa consciência não nos permite isso. Todos os nossos atos, eles são conscienciais, quer dizer, eles estão na nossa consciência. E a nossa consciência vai nos cobrar. O nosso juiz não é Deus, não é o Cristo. O nosso juiz é a nossa consciência. Mais cedo ou mais tarde ela vai nos cobrar pelos nossos atos. E não é comprando um campo, não é fazendo uma doação material que a gente vai consertar ou diminuir esse peso na consciência. Nós vamos corrigir os nossos erros cometidos no campo moral através do trabalho, através da correção desses erros. E como é que se corrige esses erros? Usando a ferramenta do trabalho. Qual trabalho? Trabalho na seara do Cristo. Qual é o trabalho na seara do Cristo? É tratar bem aquela pessoa na fila do mercado, é ter respeito pelo nosso companheiro que está ali dentro do ônibus, é ter respeito pelos nossos familiares que estão em casa, é auxiliar na medida material, na medida moral, na medida do nosso tempo, na medida da nossa boa intenção, na medida da nossa boa palavra, da doação do nosso tempo, que é o que realmente nos pertence, aquilo que nós temos de verdadeiro que é nosso, em favor do próximo. Então não é simplesmente sair e comprar alguma coisa ou fazer uma doação achando que aquilo ali está compensando os nossos erros. Erros não são compensados, erros são corrigidos. Portanto, essa lição, dentre outras coisas, ela pode nos dar a dimensão do quanto nós precisamos corrigir os erros que cometemos. E como é que se corrige isso? Fazendo o contrário. Se você praticou o mal, vai praticar o bem. Se você tirou de alguém, você vai devolver para esse alguém ou para alguém que esteja precisando. É assim que se corrige o erro. É voltando atrás e refazendo e fazendo certo. A gente não volta atrás no tempo, mas a gente pode, como disse o próprio Chico, a gente não pode voltar lá no passado e fazer de novo, mas a gente pode hoje fazer diferente. Hoje nós podemos começar a corrigir os erros que nós cometemos no passado. Muitas vezes com as próprias pessoas envolvidas, outras vezes não. Mas não faltam opções, não faltam pessoas para que a gente possa auxiliar e possa trabalhar em favor da correção desses malfeitos. Então, a grande questão aqui é até quando? Até quando nós vamos trocar o Cristo, ou seja, os seus ensinamentos morais, o seu ensinamento de fraternidade, o seu ensinamento de respeito ao próximo, de compreensão de que evoluímos sim no individual, mas precisamos do coletivo para essa evolução individual. Então, até quando nós vamos trocar o Cristo pelas moedas? Essa é a reflexão, é a lição de hoje. Muito obrigado, tenha uma boa semana, que Jesus nos abençoe.